Senhor nosso Deus, Pai Celestial, o Senhor conhece o mais íntimo, o mais profundo, o interior de cada um. E Senhor, nós sabemos que o Senhor dá total liberdade ao ser humano. Mas se alguém ouve a Tua palavra e decide, Senhor, decide andar com o Senhor, como o Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Senhor, que o teu Espírito Santo encontre cada coração agora preparado para o Senhor, sem quaisquer preocupações com as coisas da vida, ansiedade. Senhor, são tantos sentimentos que tentam muitas vezes, de acordo com os momentos, para principalmente, lamentavelmente, para aqueles que não guardam o coração, enchendo o interior, Senhor, das mazelas dos momentos. Então, Pai, fica difícil receber a simplicidade da palavra do Senhor. Que o Senhor contemple o coração de cada um preparado, disponível para o Senhor. Não há problema que o Senhor não possa resolver. Não há nada que te seja difícil. São tantas as tuas palavras, as tuas promessas, os teus cuidados, o teu zelo. E é tudo tão simples, Senhor. Por isso, vem neste momento. Vem, Senhor, para que o cansado deixe essa sobrecarga a teus pés. Para que o doente seja curado. A alma aflita, Senhor, seja curada e aliviada. Jesus, muito obrigada por tudo. Senhor, opera, Senhor. Nosso Deus, agradecemos de todo o coração por tudo quanto o Senhor tem feito. Temos ouvido testemunhos gloriosos, Senhor. Oh, Senhor, libertações, curas, vidas transformadas, Senhor. E como o Senhor diz, o cansado, Senhor, aliviado. Nosso Deus, muito obrigada, Pai, fale ao coração. Em teu nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós estamos numa série sobre orações, não é? E ficamos uma boa fase, um bom tempo, né, colocando as bases, para que uma vida de oração seja verdadeiramente de comunhão com Deus, se possa ter uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus. Não é? Tanta gente aceita Jesus e entra ano, sai ano, continua assim. Então, tem muita gente, irmãos, insegura, muita gente assim, muito, não é? Vamos dizer assim, muito inquieta e as mesmas preocupações, entra ano, sai ano. Não, irmãos. É preciso fazer uns ajustes. Deus é real. Jesus veio a esse mundo, fez uma obra completa, voltou para o céu, para o Pai, mas enviou o Espírito Santo. Então, a pessoa que aceita Jesus, ela não fica sozinha. Ela nunca mais vai estar sozinha. Mas às vezes erra e erra feio por não procurar conhecer o Senhor, não é? Que se oferece para cuidar, para ensinar, para operar, para agir. E é claro, tudo vem pelo conhecimento da palavra. Essa é a parte mais importante. E a forma, então, depois, como cada um se conduz servindo a Deus. Oração. É interessante que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele nos ensina, por exemplo, na carta aos Tessalonicenses, muitas coisas eu vou citar, a igreja obviamente conhece bem, somente quem faz os estudos da palavra de Deus, né? E eu vou até citar o capítulo, no caso, quem está em casa quiser participar, né? Depois verificar. Mas o Espírito Santo usando Paulo diz assim, na armadura de Deus, por exemplo, quando a armadura de Deus começa na carta aos Efésios, no capítulo 6, eu não vou lá, não abra a sua Bíblia agora, por favor. Ela vai lá do versículo 10, começa. Quando chega no 18, o apóstolo Paulo, usado por Deus, diz assim, inspirado por Deus, diz, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando nisso,
por todos os santos. Ou seja, a igreja em oração uns pelos outros. Mas é claro que abrange todos, orar pela família, orar pelo amigo, pelo vizinho, enfim. Orando em todo o tempo. Mas todo tempo é o momento de parar e orar? Não. Orar em todo o tempo significa manter o seu espírito em comunhão com Deus. Porque em qualquer momento você pode pedir uma bênção para alguém, pode ser inspirado por Deus para abençoar alguém, e isso vai fazer toda a diferença. Em outra parte, na carta aos Tessalonicenses, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo, e ali ele diz, no imperativo, ele diz assim, orai sem cessar. Quem já conhece isso? Está lá no capítulo 5 de 1, estou falando porque aqui você faz os estudos, você sabe. Porque nós vamos focar outra parte agora. Mas o nosso estudo é oração. Orai sem cessar. Então, às vezes a pessoa lê isso e diz assim, como é que eu posso ficar o tempo todo em oração? Então, não é o tempo todo aquele momento pessoal com Deus, em que você apresenta o seu corpo, como Jesus ensinou. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu Pai que vê o que está oculto. Teu Pai que vê o que está oculto, né, te recompensará. Ou seja, Deus está ali para te ouvir e te recompensar. Essa é a intimidade do momento de oração, que você apresenta o seu corpo a Deus. Então, orar, nós podemos orar estando com o nosso espírito ligado em comunhão com o Espírito Santo o tempo todo. Daí, irmãos, a necessidade de todo cristão ser batizado no Espírito Santo. Tem gente que acha assim uma dificuldade. Não, irmãos. É só receber. O que tem que fazer? Crer. Literalmente crer e receber o Espírito Santo de Deus dentro do Espírito. Tá bom. Agora, os momentos que paramos, tá? E vamos num cantinho orar. Esse é um momento sério. Todo momento do cristão deve ser sério, mas esse momento é sério. Devemos orar por qualquer coisa, em qualquer momento, em todo tempo? Depende. Você vai ver hoje um momento gravíssimo, Moisés. Um momento que ele viveu e que seria momento de ele agir de forma diferente e não como ele agiu. Assim, podemos criticar o Moisés? Não, não estamos criticando, nós estamos aprendendo do Espírito Santo e observando. Claro que ninguém tem uma chamada ministerial como o Moisés. O que cabe a nós? Orar. Temos que orar por nós, pela família, pelas pessoas. Na verdade, devemos orar, como diz Paulo a Timóteo, por todos os seres humanos. Mas a carga que ele recebeu, ninguém tem, ninguém hoje. Ninguém, jamais. Porque o Moisés, ele é um representante, é uma espécie de Cristo, de Jesus Salvador. Ele vai tirar o povo do Egito e levar a Canaã. Mas o Espírito de Deus vai estar com ele o tempo todinho para guiá-lo, inspirá-lo, dirigi-lo e assim dirigindo aquele povo. Mas o que está sobre ele é uma coisa séria, a responsabilidade é grande demais. Só que o que ele, a falha, a forma como ele agiu, é um grande alerta para qualquer um que anda com Deus, para não fazer da mesma forma por um momento. Então vamos lá em Números, capítulo 11. O que não se deve fazer? Números, capítulo 11. O título diz assim: As murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles,
e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo, a multidão, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Irmãos, era de graça? Era de graça mesmo? Caramba, por que eles clamaram desesperadamente para Deus, para que Deus os tirasse do Egito? Agora então, olha só. Eles já tinham vivido um momento terrível um pouquinho antes. Murmurando, reclamando, murmurando de tudo. Era só avançar. Era só ouvir e avançar. Fogo se acende, eles gritam a Moisés. Moisés vai e ora a Deus. Tudo acalma, tudo se acalma. Então agora vamos em frente. Lá estão eles. Então eu vou reler essa parte, o versículo 4. E o vulgo, então, e a multidão que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos povos, das cebolas, dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Dá uma paradinha aqui. O que era o maná? O pão do céu. Lembram que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu? O maná não era Jesus, mas era uma representação. Ou seja, eles teriam que comer o que Deus estava dando do céu. Pois assim é a vida do cristão. Ele tem que receber a palavra e colocar dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro de si. E a palavra de Deus, então, passar a ser verdadeiramente o seu sustento, o seu alimento, a direção da sua vida. Na palavra que nós apanhamos armas espirituais para a batalha. Da palavra vem a sabedoria de Deus. A palavra que nos inspira e nos ensina a orar, a termos comunhão com o Espírito Santo. Como sabemos, Jesus é tudo, Jesus é a palavra. Mas o que aconteceu? Eles estavam, versículo de número 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia. E dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo. Lê esse versículo 10 comigo. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Esse aqui é um dos primeiros pontos a ser agora o alvo da nossa atenção. Por quê? Gente, as condições são completamente diferentes das que nós vivemos hoje, não só pela diferença cultural, tempo e tudo isso, mas literalmente pelas circunstâncias que eles viveram. No deserto, não tinha nada, absolutamente nada. Só que aquele deserto seria passageiro, rapidamente passageiro. Seria um espaço curto, seria um espaço de tempo curto, eles chegariam logo se eles buscassem, não somente, se eles ficassem com a palavra viva de Deus e se ajudassem mutuamente, estimulando uns aos outros. Não, Deus prometeu, daqui a pouco nós estamos chegando e tal. E vamos lá. Tem gente, irmãos, que não sabe passar por um momento de dificuldade ou de pressão sem literalmente desmoronar. Se o cristão que tem Jesus, tem salvação eterna, tem o Espírito de Deus para ajudá-lo, tem todas as condições para vencer qualquer adversidade. Se o cristão desmorona quando vem alguma tentação, algum problema, você pensa, o que vai ser das pessoas sem Deus? Sem Jesus? Pensa nisso.
Às vezes o cristão não se prepara, irmãos, para enfrentar uma batalha. Às vezes ele não se prepara para passar por um momento, tá, em que vem uma pressão forte, em que vem uma dificuldade. Nada que Deus não possa resolver. A Bíblia é muito clara. O Espírito Santo usando, o apóstolo Paulo foi fantástico. Como usado por Deus para ensinar. E a palavra de Deus que opera, ela é viva. O apóstolo Paulo diz que não vem uma tentação, que não pode vir uma tentação, ela não vem acima do que podemos suportar. Quem já leu isso? Está lá em Coríntios 10. Se não vem. Se Deus permite que a tentação venha no cristão, aquele que anda em comunhão com Deus, tá? Pode ter certeza que esse cristão tem armas para essa guerra. Só que às vezes o cristão é sonolento, né, irmãos? Ele não se prepara, ele não procura conhecer, ele não procura apanhar essas armas para esses momentos difíceis. Para cada momento você tem que ter uma solução na palavra. Você tem que ter uma direção dada pela palavra. É momento de fazer o quê? O próprio Espírito de Deus inspira. O cristão nunca vai ficar literalmente sem saída no meio de uma dificuldade se ele mantiver uma comunhão com Deus. Isso a Bíblia garante. Então você vê, eles estão chorando, tá? Desesperados, e Moisés ouvindo. Olha o que Moisés já enfrentou até aqui. Para quem conhece um pouco da história do povo de Israel no deserto, na verdade, desde o Egito, Deus manda Moisés falou com o Senhor Deus, será que eu vou parafrasear, será que o povo vai acreditar que Deus está me enviando? O que eu vou dizer para eles? Foi quando Deus disse, o eu sou te mandou. Chega lá e diz, ó, o eu sou o único Deus. Pronto, acabou. O eu sou te mandou. E ele vai. Enfrenta Faraó, a maior potência da época, tá? Depois, Faraó não deixa o povo ir, aquela coisa. Deus manda as 10 pragas que só atingem o Egito, não atingem o povo hebreu. Tudo isso Deus trabalhando com o seu povo vai dizer, olha a diferença, olha a diferença, olha a diferença. E, no entanto, naquele período curtinho do deserto, eles se desesperam, se revoltam contra Moisés. A Bíblia diz, no capítulo seguinte, que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Só que aguentar 600 mil homens só do gênero masculino, fora mulheres e crianças, todo mundo aos berros, desesperados, chorando, porque estavam no deserto, porque faltava isso, faltava aquilo. Período curtinho, já iriam chegar. Às vezes o cristão está numa dificuldade, irmãos, porque ele não conhece a palavra que lhe dá a solução. Por isso você vê em várias partes o Senhor Deus chamando para ler, para meditar, para ouvir. Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para quê? Para ter saída, solução. Uma palavra tremenda. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O próprio Senhor Jesus diz, vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, vos aliviarei. Depois ele diz, não é? Aprendei de mim, aprendei. Então, às vezes, irmãos, a dificuldade pega o cristão, ele está despreparado. Esse é o problema. Eles sabiam que eles iriam para Canaã, que eles atravessariam um deserto, ou um espaço, levariam um tempinho, pronto, na caminhada. Eles sabiam. Por que não se prepararam para enfrentar aquele momento, aqueles momentos, na certeza de que logo chegariam? O cristão, irmãos, ele tem todas as condições para receber qualquer bênção de Deus, desde que ele escute a Deus. Desde que ele guarde a palavra dentro do seu coração e se condicione, literalmente, a andar com Deus. Eles não se prepararam. Entraram no deserto e logo os pensamentos se voltaram para o Egito. As lembranças do Egito eram muito mais fortes do que a esperança, nem esperança eles tinham. Não colocaram dentro de si, nós vamos entrar numa terra maravilhosa. Deus vai nos colocar lá dentro. Eles deixaram de buscar
dentro de si aquela promessa de Deus, na verdade nem guardaram. Esse é o erro de muito cristão. Às vezes o cristão quer uma bênção, irmãos, mas ele não medita na palavra, ele não põe aquilo dentro de si. O que Deus fala, deixa passar. Depois fica como que meio no ar, tentando conseguir alguma coisa, sem saber como. A palavra de Deus é que vem ao nosso coração e nos dá uma certeza. Essa certeza é a fé. É com essa fé que nós vamos buscar de Deus. A oração é isso. Você vai a Deus com aquilo que Ele te garante, aquilo que Ele te promete. Eles tinham uma promessa de Deus. Deus disse que colocaria Israel lá dentro da terra de Canaã. Eles deveriam estar em cima de uma promessa de Deus firme, caminhando e avançando. Mas eles estavam com o passado daquilo que eles tiveram e que não era nada deles. Eram escravos no Egito. Como ser humano no mundo sem Jesus, meu irmão, vai para onde? O que espera um ser humano na eternidade? O céu? Sem Jesus? Qual é a segurança que o ser humano tem nesta terra, se ele não procurar conhecer a Jesus e se aninhar e se esconder à sombra das suas asas? Pensa. A segurança que Jesus oferece. A comunhão com Deus, irmãos, ela é muito ajustada. Alguns cristãos entram e ficam oscilantes. Alguns entram de verdade e buscam uma comunhão com Deus. E têm uma certeza absoluta. Pois é com esse povo que Deus vai trabalhar, é nesse povo que Deus vai agir. Eles estão aos berros, chorando, gritando, berrando lá, e sempre ressaltando as coisas que eram do Egito. Ah, porque lá nós comíamos isso, porque lá nós comíamos carne, e berrando, e chorando, e chorando. Bom, resumindo, Moisés chegou ao estresse total, emocional. Moisés era o homem mais manso da face da terra, mas a pressão daquele povo foi tão grande, foram tantas vezes, e foi uma pressão tão violenta, que mexeu no interior dele. Agora o erro. Quem chamou Moisés? Deus. Moisés viu uma sarça, um matinho queimando, um fogo, e o mato não queimava. Era sobrenatural. Quando ele viu aquilo, aquele fogo, o fogo no meio de um mato, e o mato não queimava, ele não desmanchava, ele se aproximou. Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu. Irmãos, a pessoa que ouve a palavra e a palavra entra no seu coração é o próprio Jesus, o próprio Deus. Só que no Antigo Testamento, irmãos, o Espírito de Deus evidenciava muitas vezes a olhos físicos para que aquilo fosse registrado e fosse notório e notoriado a toda a humanidade. Então Moisés se aproxima e vem a voz de Deus até Moisés. Não havia dúvida nenhuma. Era Deus e Moisés, Moisés e Deus. Então Deus chama Moisés, envia Moisés, e Moisés tem uma certeza absoluta, literalmente absoluta. Muito bem. Agora Moisés então enfrenta o faraó, aquela guerra violenta, as 10 pragas, e Deus cumpre o que ele falou. Impossível que se tirasse aquele povo do Egito se não fosse a mão firme de Deus ali. Tudo isso eles viveram, vivenciaram e presenciaram. Agora, sentindo falta de coisas do Egito, eles começam a chorar, a berrar, só que isso se repete várias vezes. O Moisés, ele vai sendo fragilizado, prestando atenção no choro, nas palavras que eles estão falando. Se você observar, todos eles choraram contra Moisés, gritaram contra Moisés, todos. Está aqui o versículo 10, eu vou repetir. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias,
cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Irmãos, há pessoas que passam menos pressões e há pessoas que passam por pressões muito violentas. Às vezes é na família, às vezes é no local de trabalho. Pressão, pressão, pressão. Satanás é o mentor de tudo isso. Ele vai atuar conforme ele encontrar espaço. Quais são as maiores ferramentas que Satanás usa? Seres humanos. Satanás não entrou num poste. Ele não entrou na própria árvore. Ele entrou numa serpente para falar com Eva. Às vezes o cristão, irmãos, ele não discerne uma pressão espiritual que ele está vivendo. Quando alguém se levanta, e às vezes até junta um grupinho, às vezes pessoas... Satanás quer deixar um desempregado, pois ele começa com uma maledicência no local de trabalho. Se o cristão não é espiritual, se ele não está ligado no Espírito Santo... Eu não estou dizendo que Moisés não é espiritual, longe de mim uma coisa dessa. Só estou dizendo para você que os ataques foram tão violentos que ele deixou de olhar para a promessa de Deus para prestar atenção no que aquele povo falava, no que eles faziam, no choro, no pranto, no grito, nos berros, no desespero. Ele colocou o coração naquilo, as atenções naquele estado, no que acontecia ali à sua volta. Todos eles choravam, cada um na porta da sua tenda. Todos revoltados contra ele. Com tudo isso, irmãos, quem foi que chamou Moisés? Deus. Quem foi que garantiu que ele levaria aquele povo e colocaria dentro? Deus. Porque ele desviou a atenção da promessa de Deus para dar tanta atenção ao estado emocional daquele povo. Ele caiu emocionalmente. Ele enfraqueceu emocionalmente. Ele está com o coração em grande angústia, mas tem mais sentimentos. Muitos outros sentimentos estão somados dentro do coração do Moisés. Agora nós vamos ver o resultado desse estado emocional de Moisés. Ele vai orar num estado emocional crítico. Então ele vai fazer uma oração totalmente errada, que nunca deveria ser feita. Vamos iniciar? Versículo 11, o título: Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim toda a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu, para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto quanto a mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Orar num dia de angústia, ou numa fase de angústia, irmãos, orar é para orar. Mas de pressão violenta é perigoso. O Moisés está dentro de uma pressão muito violenta. Ele está vivendo um momento de tensão dentro dele mesmo. Você vê a forma como ele fala com Deus. Ele está ali numa revolta. Ele não está revoltado com Deus. Ele está revoltado com a situação que eles estão vivendo. Ele não está, você vê que ele não amaldiçoou o povo, mas ele fica questionando Deus. Eu gerei esse povo.
Às vezes o cristão, irmãos, ele faz uma oração ou orações em fases da vida de tensão e de pressão e vão terminar em sofrimento. Não que Deus vá dar o sofrimento, não é isso. É que às vezes se dá lugar ao diabo naquilo que se acha que é oração. O caso de Moisés é específico, é um caso especial, diferente. Mas Moisés não tinha a garantia de Deus de que Deus os colocaria lá dentro. O segredo da boa oração, irmãos, é você sustentar aquela palavra que te garante a bênção do começo ao fim, independentemente de circunstâncias adversas, sejam elas quais forem. Alguma coisa mudaria no coração de Deus para Moisés? Não. Deus disse: Moisés, você vai colocar o meu povo, o povo lá dentro da terra prometida. Pronto. Moisés guardaria parte dele. Nem todos guardaram do povo, mas o Moisés guardaria. Moisés não entrou na terra prometida. Agora observa comigo como ele começa a oração. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Olha aí. Por que fizeste mal ao teu servo? Vou te dar um exemplo. O casamento está turbulento. Os dois eram de Jesus. A turbulência chega ao casamento, a mulher vai orar. Depois ela vem: eu pedi para o senhor um marido desse? Foi isso que eu pedi? Olha a afronta. De repente Deus olha e diz: eu não tenho nada a ver com isso, vocês se escolheram. Você não soube pedir. Às vezes o cristão, irmãos, ele faz lamúrias, murmurações e lamentações, achando que são orações. O que Moisés está fazendo? Moisés está numa mistura de sentimentos dentro dele tão fortes que tiraram Moisés da centralidade daquela certeza que ele tinha de que Deus o chamou para colocar aquele povo lá dentro. Eu te pedi, faltou ele dizer isso. No 12 ele diz: concebi eu, olha só, concebi eu porventura todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesse que levasse ao colo? Aí o 13: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? O Moisés está tão agora, pessoal, está com os seus sentimentos tão inflamados, que ele agora está no natural. Eu vou arrumar carne no deserto? Onde eu vou conseguir carne para todo esse povo? Por acaso Deus disse a ele que ele carregaria o povo nas costas? Não. Que ele teria que prover sustento para aquele povo? Não. Você está vendo como ele está? O povo está chorando contra ele, ele está assumindo, ele está recebendo, ele está recebendo. Quando vem a sobrecarga, meu irmão, a pessoa desmorona. Vai fazer a oração, vai fazer a oração errada. Pastor, o que ele deveria fazer? Bom, o caso do Moisés era único, né, irmãos? Porque Moisés não tinha uma igreja para pedir o apoio e dizer: ora comigo, meu irmão. Ah, ele tinha o Arão, tinha a Miriam, que eram irmãos. É mesmo? Você não sabe que eles tiveram inveja dele? Quem sabe? Pois é, nem com eles ele podia contar. Mas ele podia contar com Deus. Acalmar o seu coração, guardando dentro de si. Deus prometeu nos colocar lá, ele vai nos colocar. Como fez Josué e Caleb. Os dois guardaram o tempo todo. Claro que eles não eram o líder Moisés. Então a pressão não era em cima deles, era em cima de Moisés. O chefe da família, você pensa que o diabo não vai atuar para fazer uma pressão, para deixá-lo desempregado? Ou, literalmente, sem fonte de renda? Claro. Por mais que seja espiritual, se a pessoa começar a olhar no natural, sentindo falta das coisas, pressões em cima, cobrança daqui e dali, a pessoa acaba entrando em desespero. Vai fazer oração errada.
tem que vigiar o que está à volta, irmãos. O cristão tem que perceber o que se passa à volta dele, mas nunca trazer aquilo para colocar dentro do coração, se sobrecarregar. Quando alguém vem trazendo aquela montanha de problemas, eu digo, ó, Jesus já foi à cruz. É melhor levar a carga para ele, porque ele é o Senhor. O poder é dele. Ele que dá o alívio, ele que vai te ouvir, ele que tem a solução. Aprenda isso. As pessoas ficam se sobrecarregando. Quem diria que Moisés faria uma coisa dessa? Ah, se assim fazes comigo, que isso? Mata-me. Mas uma coisa que ele falou aqui, Deus não matou. Ele não vai entrar na terra de Canaã, mas ele vai viver os seus 120 anos. Só que ele falou uma coisa aqui, que foi o que pesou no coração de Deus. Quando a pessoa se sente, irmãos, ela tem Deus, se sente largada de Deus, é como se inconscientemente ela chamasse Deus de irresponsável. É como uma pessoa que conhece, que encontra Jesus, assim, numa hora de pressão, de raiva, por que eu nasci? Meu irmão, se disser uma coisa dessa, você está agredindo Deus. Você está literalmente agredindo Deus. Por que eu existo? Por que eu nasci? Você não sabe que a vida humana é um plano de Deus? Você não sabe que a vida é como um presente de Deus? Então, vou te dizer agora, o que tocou, o que mexeu no coração de Deus, é o versículo 14. Olha só. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Dá uma paradinha. Quem é que guiava Moisés? Deus. Quem é que orientava Moisés do que ele iria falar ao povo? Deus. Quem mandava o maná do céu? Deus. Pronto. É só chegar a Deus e levar o problema para ele. Só isso. Acreditando naquela palavra que te dá aquela solução. O Moisés está acumulando, se enchendo, se sobrecarregando. Aí fala uma coisa dessa, eu sozinho não posso. Deus olhou, pensou, falou, tá bom, Moisés, tá bom. Aí entra na parte seguinte, versículo 16. O título, Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos do povo, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei, e descerei, e ali falarei contigo, e tirarei o quê? Do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho... Se você comparar esse versículo 17 com o 14, você vai ver que isso mexeu no coração de Deus. Ah, é? Você está sozinho. Deus nunca deixou Moisés. Deus nunca deixou de dar atenção àquela caravana, àquele povo. Nunca. Deus nunca deixou. A Bíblia diz que Deus não deixa o justo desamparado. Olha o erro do cristão. Quando você cai num problema, quando você cai num momento, numa dificuldade, que você cai no natural, você se sente sozinho, perdido e abandonado. O erro é esse. O cristão não tem que viver do que sente nem do que o olho físico vê, mas do que está escrito. Se sabe que Jesus garantiu nunca se afastar, essa é a fé, é manter essa certeza. Não. Eu posso não estar sentindo, eu posso estar dentro do problema, mas Jesus não me abandonou, porque ele disse, jamais te abandonarei. Isso vai mexer no coração de Deus. Só que o Moisés vira e diz, sozinho eu não posso levar. Ou seja, resolve de outro jeito, faz alguma coisa. Mexeu com Deus. Por quê? Porque não era ele que carregava aquele povo sozinho. Era o próprio Espírito de Deus sobre ele e no meio deles.
Se você observar, de dia era uma nuvem de onde a voz de Deus saía, proteção contra o sol escaldante e direção, porque quando a nuvem se mexia, era hora de levantar a caravana, desmontar as tendas e vamos em frente. A nuvem parava, era hora de montar acampamento para descanso. Uma coluna de fogo de noite, vamos lá abrir caminho e dar direção para o povo não se perder. Não tem caminho no deserto, não tem bússola, pois o próprio Deus os dirigia. Moisés fala para Deus, sozinho não posso levar. Isso mexeu no coração de Deus. Quer dizer que eu te deixei sozinho, no meio dessa luta com esse povo? Então, esse é um erro que muita gente comete, irmãos. E aí, quando se sente assim, vai fazer orações erradas. Vai errar o alvo. Vai mexer no coração de Deus. Nunca diga a Deus uma coisa contrária àquilo que Ele fala. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam pela palavra. Ou seja, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse, Ele continua dizendo. Sozinho eu não posso. Aí Deus disse, tá bom, me chama 70 anciãos para você não levar sozinho essa carga. Olha o sozinho aí. Mexeu com Deus. Bom, resumindo, irmãos, essa foi a oração que Moisés nunca deveria ter feito. Às vezes o cristão não ora, mas como que parece que ele ora quando eu te pedi para casar? Porque o casamento está com problemas. Depois o diabo entra, faz a farra dele, e o cristão, aquele momento passa. Tudo passa. Passa aquele momento. Depois, irmãos, a pessoa não sabe por quê as coisas não dão certo. Não sei porque que eu me casei, droga, meu Deus, droga de vida. É de Jesus. Tá bom. Passa um tempo, aí tem uma dificuldade financeira e começa a orar pela prosperidade. Senhor, o Senhor dá prosperidade àqueles que te agradam. Senhor, o Senhor recompensa aqueles que te são fiéis. Aí Deus olha, a pessoa não se arrependeu de nada. Não é? Por que eu casei? Por que eu existo? Por que eu existo? Você não queria viver. Você não queria casar e construir família. Quer dinheiro para quê? A gente tem que ver que não pode mexer no coração de Deus. Tem gente que fere o coração de Deus com orações loucas, estúpidas ou alienadas da palavra de Deus. Você vê a oração que Moisés fez. Sozinho eu não posso. Ele não estava. Ele era um homem mais manso da face da terra no seu tempo. Mas do jeito que ele está, com tantos sentimentos turbulentos dentro dele, por causa daquela pressão violenta daquele povo que ele deixou entrar, ele tinha que usar, irmãos, não era fingir que não estava acontecendo nada. Era simplesmente não deixar aquilo entrar dentro dele. Era ele filtrar, colocar um filtro nos ouvidos e dizer, não, o que Deus garantiu, o meu Deus, Ele vai fazer. Alegrava o coração de Deus. Às vezes a pessoa, literalmente, irmão, se sobrecarrega por aquilo que escuta à sua volta e quando vai orar, a oração não é a oração que deveria fazer ou que faria se a pessoa tivesse guardado o seu coração. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você olha os sentimentos de Moisés, tão mistos, tão turbulentos, por causa da pressão daquele povo, que ele faz uma oração angustiada, revoltada. Ele não amaldiçoa aquele povo, ele não joga na cara de Deus, mas quase que ele faz isso. Eu gerei esse povo. Eu te pedi essa. São orações que nunca deveriam ser feitas. Pastor, o que fazer em momentos de pressão violenta? Para quem leva a comunhão com Deus a sério, irmãos,
guarda a palavra no coração. No momento necessário, a palavra flui dentro. Ela vem lá dentro, literalmente. De dentro do coração vem aquela palavra que te dá o refrigério. O que fazer se eu me sentir meio perdido? Você não tem a igreja? Senta com um obreiro, uma obreira. Obreiro, me ajuda aqui em oração. Estou passando por isso estou perdido nessa situação. A Bíblia diz: melhor é serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ouvir louvor. Quando o cristão cai numa situação difícil, que ele não está conseguindo ver saída, pede ajuda em oração, concorda com alguém, mas ouça louvores que enchem a tua alma e te aliviem dos problemas, porque enquanto eles estiverem pesando dentro de você, eles não estão no altar de Deus para serem resolvidos. É preciso tirar de dentro e colocar no altar de Deus. Você vê a simplicidade que o Espírito Santo usa quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então tem que tirar de dentro e colocar. Literalmente, tirar e colocar. Outra forma que o Espírito Santo usa na Bíblia, nas Escrituras, é lógico, só pode ser na Bíblia. O Espírito Santo diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lançando. Ou seja, eu vou orar e vou entregar esse problema nas mãos de Deus. Mas nunca se encher das circunstâncias de pressão violenta que vão pesar dentro e vão levar a orações erradas, a falar o que não deveria. E o triste é que pode dar muito lugar ao diabo. Então o cristão tem que vigiar para não ferir o coração de Deus e não abrir brecha para o diabo. Deus tem solução para tudo na tua vida. Se não sabe o que fazer, pede ajuda. Mas não abra a boca para fazer o que pensa que é oração num momento de pressão, porque vai falar besteira, vai fazer orações erradas. O Davi viveu o tempo do olho por olho, dente por dente. Se você pegar alguns salmos de Davi, tem gente que não tente copiar, meu irmão. Por quê? Deus, pega o meu inimigo e bota o diabo do lado dele. É isso. Aí você vem para Jesus e abre Mateus e Jesus diz: amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Você diz: epa. Deu para entender? Cuidado com os momentos de pressão. Cuidado com momentos de tensão. Então, é melhor ouvir louvor, pedir ajuda a alguém que tem a sua igreja, a igreja de preferência, a igreja, o alimento que você tem. Olha, eu estou passando por isso, me ajuda agora em oração. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. O Senhor é quem diz: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só. Senhor nosso Deus, nós sabemos que a pressão, nós entendemos aqui que a pressão em cima de Moisés foi violenta demais. Mas ele tinha o Senhor. Porque se deixou levar por aquilo que aquele povo falava aos berros? Porque prestou tanta atenção no que eles falavam, no seu choro, no seu desespero? Pois assim o mundo vive nas turbulências. Pois assim as pessoas se inflamam umas contra as outras. E o triste, Pai, é que Moisés teve a unção que era só dele, repartida, Senhor. Que tristeza. Senhor, a comunhão do Teu Santo Espírito é o maior tesouro. E como o Senhor mesmo diz, não vem tentação que você não possa suportar, mas Deus te dá o escape. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não os deixará tentar acima do que podeis. O Senhor é maravilhoso. Pai, que privilégio, Senhor. O Teu Espírito Santo, Senhor, tão maravilhoso,
que não se afasta daqueles que recebem a Jesus. O Senhor dá o refrigério à alma. O Senhor ajuda em todos os momentos. Mas o Senhor é Deus e quer operar, realizando até o impossível. Pai, nós te agradecemos. Jesus, muito obrigado pelo grande alerta. Senhor, para que nenhum caia no erro de fazer o que pode pensar que é oração, mas que na verdade, Senhor, poderia ferir o teu coração. Nosso Deus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus.